Como o Bitcoin irá salvar sua vida nesse atual governo? Salve galera, tudo bem? Me chamo Vinícius. Tá cansado de ver o governo bagunçar a economia e seu dinheiro perder valor? Vou te mostrar como o Bitcoin pode ser sua saída para não depender de ninguém e proteger seu bolso de verdade. Fica até o final que vocês vão entender que o Bitcoin pode ser a melhor opção para seu dinheiro agora. E eu trouxe alguns exemplos de países em crise, que se você mora em um desses aqui, o Bitcoin seria uma solução perfeita para você ficar menos preocupado com seu dinheiro. Começando com a Venezuela. A Venezuela é praticamente o exemplo máximo de como o Bitcoin pode salvar vidas em meio ao caos econômico. Desde 2013, o país entrou numa crise pesada e o Bolivar, a moeda local, virou basicamente papel sem valor. Em 2018, a inflação explodiu para mais de 1 milhão de %. Imagina seu dinheiro valendo nada do dia para a noite. Para muita gente, isso significou não ter como comprar comida, remédio ou qualquer outra coisa. Em meio a essa bagunça, muitos venezuelanos encontraram no Bitcoin uma saída assim que recebiam seus salários. Trocavam por Bitcoin para fugir da desvalorização maluca do Bolivar. Mesmo sendo volátil, o Bitcoin se mostrou mais estável que a moeda local. Para muita gente, ele virou uma verdadeira reserva de valor, garantindo que o dinheiro guardado hoje não valesse pó amanhã. Mas não parou por aí. Para facilitar o uso diário do Bitcoin, a galera começou a usar a Lightning Network, que permitia transações rápidas e baratas. Com isso, até os pequenos comércios entraram na onda, aceitando Bitcoin para comprar suprimentos básicos. E por conta disso, eles conseguem comprar pão, leite, até remédios com Bitcoin, sem precisar enfrentar taxas absurdas e filas intermináveis para trocar seu dinheiro. Eu vou até adicionar aqui. Nos próximos vídeos eu vou explicar esse mecanismo aqui. A Argentina é outro bom exemplo de como o Bitcoin tem sido um refúgio contra a crise econômica e a desvalorização do peso. No país, a inflação é praticamente uma velha conhecida. O peso perde valor constantemente. Antes de Javier Milei, o governo argentino tinha várias regras complicadas para quem queria comprar dólares e Bitcoin. Eles colocavam limites mensais, cobravam taxas altas e exigiam que você se cadastrasse em plataformas oficiais. A ideia era controlar a saída de dinheiro e proteger as reservas do Banco Central, já que o peso argentino estava sempre desvalorizando. Depois que Milei entrou no poder, ele começou a propor várias mudanças drásticas para deixar a economia mais livre e menos controlada. Ele até falou sobre dolarizar o país e acabar com o Banco Central. E meses depois dele assumir o poder, Milei disse que não há problemas para usar Bitcoin em pagamentos na Argentina. O presidente da Argentina afirmou que o país terá livre concorrência de moedas, incluindo moedas digitais, ativos digitais. E aqui diz, apesar de não citá-las diretamente, a mudança citada por Milei faz parte da chamada Lei de Bases, que é um pacote de reformas econômicas propostas pelo presidente e que foi aprovada recentemente no Congresso, com 238 artigos que vão de uma reforma trabalhista a privatizações. Um dos temas da reforma é exatamente a permissão para que estabelecimentos comerciais e empresas possam usar outras moedas ou até trocas de itens como forma de pagamento. Antes de Milei, com o governo dificultando o acesso a dólares, o Bitcoin começou a ganhar popularidade por lá. Uma moeda não controlada pelo governo, que é digital e oferece um jeito prático de escapar da constante queda do peso. Muita gente que nunca pensou em investir começou a ver no Bitcoin uma chance de guardar dinheiro sem que ele derreta com a inflação. Na prática, o uso do Bitcoin foi além dos investidores. Pequenos comerciantes, profissionais autônomos e até freelancers argentinos começaram a aceitar Bitcoin como pagamento. Afinal, receber em peso é um risco enorme. O dinheiro que você ganha hoje pode valer bem menos daqui a um mês. Ao aceitar Bitcoin, muitos profissionais conseguiram fugir dessa desvalorização e manter o poder de compra. A situação da Turquia é outro exemplo forte de como o Bitcoin tem sido a saída para quem está cansado de ver seu dinheiro derreter. A lira turca tem enfrentado uma desvalorização absurda, com o governo lançando políticas econômicas imprevisíveis e uma inflação que só cresce. Em 2021, a lira perdeu uns 40% do valor em questão de meses, o que deixou muita gente sem confiança nenhuma no sistema financeiro do país. Diante desse cenário, muitos turcos viram no Bitcoin uma forma de proteger o pouco que ainda tinham. Plataformas de negociações de criptomoedas na Turquia registraram picos de movimentação. Era a gente trocando lira por Bitcoin,
para tentar manter o valor de suas economias. Se o banco ou o governo não ajudava, o Bitcoin virou o plano B de quem queria guardar dinheiro sem ver ele perder valor tão rápido. Praticamente a mesma coisa que aconteceu na Argentina está acontecendo também na Turquia. Na Nigéria, o Bitcoin virou quase um grito de independência financeira. Com o governo impondo cada vez mais restrições, o acesso ao dólar ficou super complicado e o valor do Naira, a moeda local, vive uma montanha russa. Isso criou uma baita insegurança financeira e o pessoal teve que procurar alternativas para conseguir manter o dinheiro seguro e poder mandar e receber grana sem depender dos bancos digitais. Para muitos nigerianos, o Bitcoin veio como uma salvação. Com o sistema financeiro local cheio de bloqueios e taxas, a galera começou a usar o Bitcoin para fazer transações internacionais, sem precisar pedir permissão para o banco ou pagar aquela fortuna em taxas. Para os nigerianos que vivem no exterior, o Bitcoin foi uma mão na roda. Agora eles conseguem mandar dinheiro para a família de forma rápida, econômica e sem estresse. Em vez de enfrentar filas e burocracias, é só transferir o valor em Bitcoin. A situação no Líbano é de arrepiar. Desde 2019, o país entrou numa crise financeira tão profunda que os bancos congelaram as contas dos clientes, literalmente trancando o dinheiro de quem trabalhou a vida inteira. Imagina ir ao banco e descobrir que você não pode mais acessar suas economias. Foi exatamente isso que aconteceu com os libaneses. A moeda do país, a libra libanesa, foi para o buraco e a galera ficou sem saída, vendo o valor do seu dinheiro despencar enquanto os bancos seguravam o que restava. Diante desse cenário caótico, o Bitcoin acabou sendo uma luz no fim do túnel mais uma vez. Muita gente começou a converter o que ainda tinha em Bitcoin, porque pelo menos o Bitcoin não ia ser trancado no banco ou destruído pela inflação. O Bitcoin virou o único jeito da galera controlar o próprio dinheiro e ter alguma segurança. Quem conseguiu guardar um pouco de Bitcoin está muito melhor do que quem ficou dependendo da libra libanesa e dos bancos, que a essa altura já não inspiram confiança nenhuma. Mesmo com dificuldade de acesso a plataformas de troca e regulamentações duras, os libaneses começaram a fazer transações de Bitcoin entre si como uma moeda de sobrevivência. O Bitcoin começou a ser usado como uma forma de reserva e até para trocas diretas entre pequenos comerciantes, amigos e parentes, criando uma espécie de economia paralela onde o dinheiro vale alguma coisa. No Irã, o Bitcoin virou praticamente uma ferramenta de sobrevivência econômica. O país sofre com sanções econômicas que limitam o acesso a bancos internacionais e, consequentemente, dificultam a compra e venda dos produtos de fora. Imagina você estar em um país onde importar coisas simples, no AliExpress, no Alibaba ou até na Shopee, não sei se lá tem Shopee, ser quase impossível por causa dessas sanções. A solução? Bitcoin. Empresas e cidadãos comuns começaram a usar o Bitcoin para contornar essa barreira. Muitas empresas viram no Bitcoin uma maneira de continuar importando e exportando mercadorias sem passar pelo sistema financeiro tradicional, que é travado pelas sanções. Basicamente, o Bitcoin funciona como uma moeda universal que eles podem usar para pagar fornecedores fora do Irã, sem ter que recorrer a bancos que estão proibidos de negociar com eles. Para o cidadão comum, o Bitcoin virou uma espécie de escudo para proteger o dinheiro. Agora chegando no nosso país, o incrível Brasil que todo mundo adora e ama. O caso do Brasil com o Bitcoin é interessante, porque muita gente tem visto na criptomoeda uma forma de proteção contra as várias incertezas da economia e política. E se você pensar, faz sentido. Mesmo que o Brasil não tenha tido uma hiperinflação, como da Venezuela, quem é daqui sabe que o real desvaloriza mais do que está mostrando nos portais de notícia, com IPCA, não sei o que. Todo mundo sabe que é o aumento da base monetária. Isso sim é a real inflação que acontece na moeda brasileira, que acaba com o poder de compra. Aqui no Brasil já passamos por um monte de planos econômicos e o fantasma da inflação sempre dá as caras, sempre ele aparece. Em 2020 e 2021, a inflação chegou a passar mais de 10% ao ano, o que assustou muita gente. Pessoas que têm grana guardada percebeu que se deixasse em real ia perder valor, então muita gente começou a comprar Bitcoin ou dólar para tentar manter o poder de compra a longo prazo. No final das contas, o Bitcoin funciona como uma forma de evitar que o dinheiro diminua ou encolha. Todo ano de eleição sempre rola aquela tensão extra no mercado. Se o candidato que o mercado quer não ganhar, a bolsa despenca, o dólar dispara. Então, alguns investidores começaram a guardar uma parte do dinheiro em Bitcoin. Isso ajuda porque, diferentemente do real, o Bitcoin é menos suscetível às decisões políticas internas do Brasil.
Agora, dos Estados Unidos é muito importante. Atualmente está tendo uma eleição lá nos Estados Unidos entre Donald Trump e Kamala. Se Donald Trump ganhar, com certeza o Bitcoin chega a US$ 100.000. Além disso, o Bitcoin serve como uma proteção contra medidas governamentais extremas, como bloqueio de contas ou controle de capital, e no futuro com a criação do Drex. Então, compre Bitcoin antes de sair essa moeda do anticristo, que eu até já fiz um vídeo falando sobre ela, assistam aí que está no canal. No Brasil, o número de pessoas comprando Bitcoin só aumenta. Plataformas de câmbio de criptomoedas estão bombando. E isso é especialmente popular entre a galera mais jovem. Querendo ou não, eles têm mais facilidade no mecanismo do Bitcoin de entender como funciona o sistema. Mas eu tô vendo também que pessoas com maioridade também estão entrando na onda. Se você já tentou enviar ou receber dinheiro do exterior, sabe que as taxas bancárias são absurdas. Então a maioria das pessoas que estão aqui no Brasil e de outros países buscam no Bitcoin para fazer essas transferências. E ele funciona como uma luva, perfeitamente, porque as taxas são menos absurdas que nos bancos que aplicam tarifas exorbitantes. E o pessoal mais velho está entrando no Bitcoin porque depois do plano Collor, onde o governo congelou a poupança de todo mundo, muita gente ficou com o pé atrás em deixar o seu dinheiro guardado em um banco. Então esse pessoal percebeu que com o Bitcoin o governo não consegue controlar e não tem direito. Mas lembre, se você não tem a chave, você não tem a moeda. Então aquele Bitcoin não é seu. Quem permanece com o Bitcoin guardado em corretoras, esse Bitcoin não é seu 100%, ainda mais se for em bancos. Banco digital piorou. E todos esses pontos que eu trouxe aqui está tornando o Bitcoin uma opção real para quem quer proteger o seu dinheiro das incertezas do Brasil, seja política, econômica ou da inflação. É mais do que um investimento. O Bitcoin está se tornando uma reserva de valor que ajuda o investidor a ter mais segurança, mais independência em tempos de crise. É isso que eu tinha para falar. Um abraço, tchau.